Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre esse livro maravilhoso que foi a minha última leitura e eu fiquei fascinada com essa leitura. Você tem que ler esse livro. Esse livro, Uma Voz ao Vento, de Francine Rivers, A Marca do Leão, livro 1. Esse livro faz parte de uma trilogia e esse aqui é o livro 1. É um livro maravilhoso, um livro lindo, uma história linda. Eu sou suspeita para falar porque eu amo ficção e esse é o livro de ficção cristã, tá? É um romance e ele me cativou desde o começo. Eu recebi essa indicação para ler esse livro e eu fiquei simplesmente apaixonada. Então, se você gosta de ficção cristã, se você gosta de ficção, se você gosta de romance, provavelmente você vai gostar desse livro. E pra mim, é muito agradável a leitura de um livro de ficção cristã, porque nele eu busco nesse livro conhecimento, busco nesse livro algo que possa mudar, que possa aumentar a minha fé, algo que possa estar de acordo com o meu pensamento cristão. Então, eu já li vários romances não cristãos também, mas pela experiência de leitura que eu tenho, é que a leitura de livros cristãos só tem a acrescentar à nossa vida. Ao contrário de alguns outros livros que, assim, a gente pode obter algum tipo de conhecimento, mas para aplicação pessoal, um livro cristão é muito melhor. Então, eu busco isso nas minhas leituras e esse livro não deixou nada a desejar. Eu pude aprender muita coisa com cada personagem do livro. Foi um livro escrito de forma brilhante. Essa autora simplesmente é maravilhosa. E como eu já falei para vocês, a autora é Francine Rivers, né? Ela é uma autora americana e ela tem vários livros publicados de ficção cristã, romances. E ela escreve muito bem, dá para perceber que ela faz muita pesquisa, ela realmente conta com detalhes coisas sobre a história, sobre aquela cultura, sobre aquele povo, aquele país, no contexto social que está inserida aquela história. E eu achei isso maravilhoso, fantástico. E vamos falar um pouco sobre ela então, né? Essa autora, ela diz que quando ela se tornou uma cristã renascida, que foi em 1986, ela tinha muita vergonha ainda da fé dela, de compartilhar com pessoas, tinha medo da reação das pessoas que ela sabia que não compartilhavam a fé cristã, né? E ela usou a escrita como uma forma de buscar respostas para a fé dela, que ela achava fraca, respostas que ela ainda não tinha obtido. Então ela mergulhou na palavra de Deus, mergulhou na Bíblia e ela começou a escrever e daí nasceu um dos livros dela, e além dele começaram a vir outros livros e ela começou a escrever e começou a encontrar respostas que foram ajudando ela a afirmar a fé dela. E assim também ela pode compartilhar, pela escrita ela pode compartilhar a fé e a palavra de Deus com outras pessoas que antes ela não tinha coragem. Então, achei isso fantástico. Eu quero até ler para vocês um trecho que ela fala sobre isso bem no comecinho, no prefácio. Se você tiver, aí você pode ver. Aprendi que coragem não é algo que podemos fabricar por nossos próprios esforços. Mas, quando nos entregamos de todo o coração a Deus, Ele nos dá coragem para enfrentar o que vier e as palavras certas para dizer quando somos chamados a nos levantar e expressar a nossa fé. Eu ainda me considero uma cristã em luta, cheia de falhas e defeitos, mas Jesus me concedeu a ferramenta da escrita para usar na busca de respostas. Cada personagem que escrevo representa um ponto de vista diferente enquanto busco a perspectiva de Deus, e todos os dias encontro algo nas escrituras que fala diretamente a mim. Lindo, né, gente? A pessoa usando o seu talento para falar de Jesus, para falar de Deus. E, enfim,
já me cativou desde o prefácio, o livro, né? Então vou falar um pouquinho agora sobre o contexto histórico e os personagens, né? Vou tentar não dar spoiler. Se eu der algum spoiler, eu vou colocar aqui o alerta. E se você quiser ler, aí você pula, tá bom? Começa em Jerusalém, onde Roma está invadindo a cidade e a cidade está um caos. Morte por todo lado, judeus sendo mortos, cristãos sendo perseguidos. E lá habita uma família onde está inserida a Radassa, que é a personagem principal dessa história. E ela vive com seus pais e seus irmãos. O seu pai, ele é um cristão fervoroso mesmo. Ele vivenciou um milagre. Ele tinha sido ressuscitado pelo próprio Jesus. E ele pregava o evangelho e ele não tinha medo. E Radassa ficava observando isso e ela era fascinada pelo seu pai e ela era apaixonada por ele porque ela sabia que ele realmente cria no evangelho e ele ensinou os seus filhos no evangelho. E só que ela tinha muito medo de morrer e tinha muito medo que seu pai morresse e foi o que acabou acontecendo. Ela perdeu seus pais, ela perdeu sua irmã, ela perdeu seu irmão, sua mãe morreu de fome, seu irmão morreu por um soldado romano e a irmã dela e ela foram levadas para ser vendidas como escravas, só que a irmã dela acabou não resistindo também e morreu. E Radassa se viu sozinha no mundo e ela se sentia muito triste, ela se sentia sozinha realmente, e ela não conseguia compreender por quê. Porque ela foi a única que restou, se ela considerava que a fé dela era a mais fraca de todas da família dela. Mas ao longo da história a gente vai vendo Radassa crescer na sua fé e ela vai encontrar pessoas e ela vai falar de Jesus e ela vai contar histórias. E Radassa é um exemplo de cristão pra gente. E aí Radassa acaba chegando a Roma, onde ela é vendida, comprada por um escravo para servir uma família de Roma, a família do Décimo, que é um comerciante muito rico, e ele tem 2 filhos, que é a Júlia e o Marcos, e ele é casado com a Febe, que é uma senhora muito devota aos seus deuses. Ela acreditava em vários deuses, que era a realidade daquela época em Roma, né? Eles tinham vários deuses. E Radassa foi parar naquela casa e foi designada para ser a escrava de Júlia. Júlia era uma jovem, na verdade ainda era uma adolescente, podemos dizer assim, bem mimada pelos seus pais, bem chata mesmo. Só que Radassa servia ela com muito amor, fazia todas as vontades dela, contava histórias para ela. E a história vai se desenrolando e Marcos, que é o filho de Décimo, se apaixona por Radassa. E aí eu não posso contar mais muito, senão vocês vão ter um spoiler enorme. Mas enfim, também nessa mesma linha temporal passa outra história, que é a de Atretes, que era um guerreiro germano e ele também é tomado como escravo. Na verdade, Roma invadiu Germânia e capturou o Atretes. E aí ele foi levado para Roma para ser um gladiador, porque naquela época tinha esses jogos, né, que existiam os gladiadores que lutavam até a morte, e Roma tinha isso, tinha sede de sangue, gostava de ver morte, destruição, gostava de ver os cristãos sendo levados para serem comidos por leões, gostava de ver os gladiadores brigando até a morte. E Atretes vira um gladiador, ele é treinado para ser gladiador e matou muitos homens. E no final ele
consegue um grande prêmio, que é a liberdade, né? E ele conhece Júlia, se apaixona por Júlia, só que Júlia já passou por outras coisas na história, é muita coisa, gente. São 500 páginas de livro. Só que Júlia queria ser uma mulher independente, ela já havia sido casada 2 vezes e não deu certo. Júlia aprontou muito, fez muita coisa errada e Radassa estava sempre ali do lado dela, protegendo ela, amando ela. Uma vez quase morreu por estar protegendo sua ama. E Radassa estava ali naquele contexto todo e tinha muito medo de ser vista como cristã, tinha muito medo de sofrer pelo evangelho. E eu tiro muitas lições deste livro, sabe? Porque muitas vezes, como cristãos, nós temos muito medo. E como a própria Francine, que é a autora, diz, que o sonho dela era ser como Radassa, né? Quando ela escreve, ela queria ter a fé de Radassa. Apesar de Radassa achar que tinha uma fé pequena, ela tinha uma fé muito grande. E a fé dela foi posta em ação depois na história, né? E eu queria incentivar você a ler esse livro, porque ele é maravilhoso. Você pode olhar assim e achar, é só um romance. Não, gente, tem muitas verdades aqui nesse livro. Eu pude ver muitas verdades da Bíblia introduzida na história de uma forma muito linda. Para você que é jovem, esse livro fala sobre santidade, ele fala sobre relacionamento cristão, ele fala sobre manter a santidade, manter a pureza no relacionamento. Ele fala para nós sobre ter fé realmente no nosso Deus e saber que Ele está conosco e independente das circunstâncias. Esse amor que a Radassa tem pelo Evangelho me constrange a ser uma cristã com mais amor pelo meu Deus. Me constrange a ser uma pessoa que busca mais a Deus, que sacrifica mais pelo Senhor. E muito lindo, gente. Vocês têm que ler para vocês terem essa experiência maravilhosa dessa leitura desse livro. Eu estou ansiosa para ler o livro 2. Eu ainda não li. E o 3 também, já quero saber o que aconteceu. E tentei falar aqui para vocês de forma mais sucinta possível, mas é muito grande, né? Um livro para ser falado assim em poucos minutos. E desejo que você tenha uma boa experiência de leitura com esse livro. É isso, gente. Fico por aqui. E assim que eu tiver lido o segundo livro e o terceiro livro, eu venho aqui falar para vocês mais sobre essa experiência maravilhosa.